eu recebo aqui a professora de Pedagogia e Educação nas Organizações da UBRA, a Tânia Maria Escuro Mendes, para falar sobre o seu livro Da Adolescência à Envelhecência, Convivência entre as Gerações na Atualidade. Tudo bem? Tudo bom. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Sobre o que trata a tua obra, né? Convivência entre o jovem e o idoso? Bem, eu vou comentar a respeito do porquê que eu escrevi esse livro, que eu acho que ele explica muito essa tua pergunta. Ele partiu da absoluta necessidade de se tratar a vida adulta de uma maneira diferente daquela convencional que a psicologia vem tratando. Nós costumamos abordar o desenvolvimento como a infância, a adolescência, a vida adulta e a velhice. Mas hoje nós temos diferentes tipos de adultos, que eu denomino de diferentes... Não é tão demarcado assim. Não. Por exemplo, nós temos de uns 30 anos para cá uma mudança muito grande dos comportamentos dos adultos. Eu vou te citar alguns exemplos que eu acho que fica mais claro. As novas mulheres de 40 anos. Comparando com as nossas avós, as mulheres são muito mais ativas, muito mais participativas e estão no auge da sua produtividade. A categoria de metrosexual para os homens era impensado há 30 anos atrás. Hoje os homens se cuidam por uma questão estética e também de saúde. Então, essas categorias todas acabam levando a novos modos de ser. Assim como a adolescência se distende, começa cada vez mais cedo e termina cada vez mais tarde, por questões culturais, a vida adulta também, ela está com uma expectativa de vida muito maior. Para as mulheres, em torno de 76, 77 anos. Então, há muito tempo ainda de se permanecer adulto. E a psicologia não vinha tratando essas questões dessa maneira. Nós temos o adulto, que eu costumo chamar de sanduíche, aquele que mantém as gerações mais novas e as gerações mais velhas. Nós temos os envelhecentes, que são pessoas que a partir de 50 anos já começam a construir o seu processo de envelhecimento. E esse conceito, ele desmistifica aquela ideia que você colocava antes, o idoso. Idoso é aquele ido, o que já foi, ou o velho, aquele fora do prazo de validade, né? Ou então da terceira idade, até porque esse conceito terceira idade, ele foi criado na década de 60 na França, colocando a primeira idade como a improdutiva, de crianças e adolescentes, né, na primeira fase. A segunda idade é dos produtivos, aqueles que, portanto, pagam seus impostos, né, e colaboram com as outras gerações. E a terceira idade, os improdutivos de novo, os aposentados, que devem recolher-se aos seus aposentos. E hoje os envelhecentes não fazem mais isso. Eles participam cada vez mais, eles trabalham aprendendo muito mais tempo, né? As pessoas às vezes já se aposentam, continuam trabalhando. Em trabalhos formais e informais, e também participam de entidades, participam de processos de aprendizagem continuada, de cursos de informática, por exemplo. E isso acaba fazendo com que eles sejam clientes das novas gerações. Quem é que está atuando nos cursos de informática, nas academias, nas agências de turismo, nos restaurantes? São as gerações mais jovens. Então, na verdade, os envelhecentes, muito diferentemente de serem aposentados e serem descartáveis de uma economia capitalista, eles estão engendrando essa economia. Eles são novos clientes e que exigem qualidade e que geram, inclusive, empregabilidade às novas gerações. Eles contribuem dentro de uma sociedade para o desenvolvimento econômico. E isso é muito importante de analisar, especialmente porque na última década nós tivemos um aumento de 25% da população com mais de 65 anos no Brasil. A Organização Mundial da Saúde coloca que em 2025, portanto, daqui a 13 anos, nós vamos ter 32 milhões de pessoas nessa faixa etária. O Brasil precisa se preparar para isso. Economias mais avançadas já têm feito todo esse trabalho, com projetos, estratégias sociais que deem conta disso. As nossas políticas públicas e a sociedade também precisa dar conta dessa população. E a gente tem consciência disso, né? Porque, principalmente aqui no Brasil, as pessoas têm um certo receio de envelhecer e a gente não se prepara para a velhice, né?
Sim, a velhice é tomada, pelo menos era tomada até então, como algo pejorativo, negativo, muito ligado à doença. E hoje a gente vê... Um fardo, né? É um fardo e um peso social, aquela ideia da seguridade social, dos benefícios, né? Pessoa que tem que se investir muito economicamente. E o que eu venho colocando é exatamente o contrário, que 40% do mercado consumidor, portanto dos consumidores, são pessoas com mais de 50 anos, segundo dados recentes do IBGE. Está mudando esse conceito do que é ser adulto e do que é se preparar para o processo de envelhecimento. E é justamente por isso que eu prefiro chamar de envelhecentes, mas numa conotação diferente de adolescente. Não significa vou fazer tudo na envelhecência o que eu não conseguir fazer no meu período de adolescência. Então eu vou ficar, eu vou transar, eu vou contrair o vírus da AIDS, como vem acontecendo com pelo menos uma parte dessa população. Não, é uma envelhecência como um processo de envelhecimento, que é natural, faz parte, é benéfico. Se há perdas, há também ganhos. E a necessidade de convivência entre as gerações, ela se dá nesse sentido. Principalmente nas questões ligadas a essa clientela que está sendo atendida pelas novas gerações. Então, quanto mais ativa for essa população, melhor a sociedade está gerando um mercado que colabora para o bem de todos, para pessoas que conseguem seus empregos, para pessoas que têm idades mais avançadas e conseguem também se inserir socialmente, participando de entidades ou mesmo com trabalhos informais. Ou seja, quanto maior a inclusão das pessoas, de todas as pessoas, melhor a sociedade consegue interagir, melhor ela consegue se adaptar às transformações que são dinâmicas e cada vez mais virão. E a tendência é que as pessoas vivam cada vez mais. A medicina, as condições de vida da população estão mudando muito. E a tendência é justamente, então, que se fique mais tempo adulto, comparando com a fase da infância, com a fase da adolescência. E nós precisamos ter essa dimensão diferenciada. Ou seja, adulto também merece um olhar, uma atenção. Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos o Estatuto do Idoso. Agora o Estatuto da Juventude também. E o Estatuto dos Adultos? Afinal de contas, é a geração sanduíche, bem, né? Fica nesse meio. É. O teu livro é focado para quem? Ele foi escrito com uma linguagem bem simples. Em vários trechos eu chego a citar letras de música, poesias, contando, na verdade, como é todo esse processo. E ele pode ser lido não só na vida para a população acadêmica, né? Mas ele pode ser lido por qualquer pessoa que tenha interesse. A preocupação foi justamente essa. Até porque eu trabalho com essa disciplina de psicologia do adulto. E eu percebia que realmente não há nada especificamente sobre essa faixa etária. Então eu procurei escrever para os adultos, para os envelhecentes de modo geral. Com certeza. Tânia, parabéns pelo teu trabalho. E para quem quer encontrar o teu livro, aonde está a venda? Ele pode ser solicitado em qualquer livraria. A editora é a Mediação, de Porto Alegre, mas ele pode ser requisitado nas livrarias em geral. E eu espero que as pessoas gostem, se identifiquem, reflitam e projetem novos horizontes através dele. Porque é um assunto muito interessante que diz respeito diretamente a cada um de nós. Com certeza. Tânia, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Parabéns novamente pelo trabalho.